Chablau, minha gente, estamos aqui de novo. E esse vídeo aqui é um vídeo meio especial, né? Por isso tá tudo sombrio aqui, tudo soturno, né? Porque esse vídeo aqui foi um vídeo feito por encomenda pelo meu aluno, né? O Ellison Fernandes, que tá lá no Facebook. Ele pediu para eu falar do Coringa. Ele queria muito que eu ouvisse eu falando do Coringa e tudo mais. E aí, não sei se ele já sabia disso, mas o personagem essa semana completa 80 anos, né? Então, o personagem é bem longevo, né? Já tem aí 80 anos, né? Tá na flor da idade, né? E aí eu não entendi se ele queria que eu falasse do personagem em si, né? Dos quadrinhos, do cinema e das séries, ou do filme, porque, né? O filme aí tem dado o que falar, né? No ano passado, tem dado o que falar e tem dado Oscar pro cara lá, pro Joaquin Phoenix, né? Então, eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou deixar aqui o vídeo falando primeiramente sobre o personagem, um pouco da história do personagem, e depois eu vou falar das Olha, terrível isso, né? Não tô acostumado a ser youtuber não, gente. Me dê essa moralzinha aí por enquanto, deixem passar esses erros. Mas vamos lá, eu vou fazer um vídeo sobre o personagem em si, né, dentro dos quadrinhos, e depois eu vou fazer um vídeo sobre as adaptações do personagem aí pode ser tanto na TV quanto no cinema, né? E a gente pode falar do filme do Coringa recente, aquele do Joaquin Phoenix, né? Então vamos começar, né? No quadrinho, né? O personagem surgiu, eu tenho aqui essa edição aqui bacana da Piada Mortal, né? É fininha, tá vendo? E é um clássico, né? Foi feita nos anos 80. E essa edição aqui, recente, ela tem, além da história em si da Piada Mortal, tem uma história aqui aleatória aqui do Brian Bolland, que foi o cara que fez a arte da Piada Mortal. E tem a primeira aparição do cara, né? Do Coringa lá em 1940. Aqui, ó. Vendo essa primeira, olha a arte como é que é. Ó. Né? E aí, nessa primeira história aqui do personagem, eles não explicam a origem dele, entendeu? Que era comum, era tipo assim, era uma história para criança, então não tinha todo esse cuidado de deixar uma origem certa. Aí bota lá um cara lá com maquiagem de palhaço e pronto, assaltando os outros. Aqui ele era um assaltante, né? Ele tava lá desafiando a polícia, tentando. A polícia estava tentando pegar ele enquanto ele estava lá roubando de maneiras assim insólitas, né? Estranhas, diamantes e joias de caras, né? E ninguém sabia como ele fazia isso. Até que a dupla dinâmica, né? O Batman e o Robin vão lá e conseguem deter o cara. Depois, com o passar do tempo, aí sim tentam explicar a origem do cara. Aí criam essa teoria, né? De que ele, na verdade, foi o primeiro Capuz Vermelho. Né? Quem é o Capuz Vermelho? O Capuz Vermelho seria, no caso, um bandido que atuou lá na cidade de Gotham, né? Com um balde vermelho na cabeça. É isso, né? Era tipo assim, vestido como se fosse um garçom e com um balde vermelho na cabeça. Ele ia lá fazendo vários assaltos e tal. E aí, em um dado momento lá, surge um segundo capuz vermelho. E aí o pessoal descobre que é um cara chamado Caipira Benço, né? E aí, na hora de prender ele, eles descobrem que o Coringa lá tá rindo. Ele fala: Ah, vocês sabiam que eu fui o primeiro? E aí cria né, esse instantezinho aí, cria uma teoria imensa sobre o cara ser o Capuz Vermelho. E aí tem várias origens, né? Porque o quadrinho é uma coisa assim muito complexa, né? E era muito descontinuada a estrutura naquela época, né? Uma hora o cara lá era o Capuz Vermelho, outra hora não, era um químico, outra hora. Aí mudava muito. E aí, quando fizeram, nos anos 80 essa história aqui da Piada Mortal, o Alan Moore e o Brian Bolland, eles tentaram meio que estabelecer uma origem aí pro personagem e tal. E nessa origem aqui, ele é um químico, né, fracassado, que tem que sustentar a esposa, pagar aluguel, e não tá dando certo no trabalho, não tá dando certo como comediante, que era o que ele queria fazer desde o começo. E aí ele se envolve lá num assalto, que nesse assalto ele precisa fingir que é o Capuz Vermelho, só que aparece lá o Homem-Morcego, ele cai no tanque lá, medo do Batman, sai todo cagado, assim, todo destruído aí, de todo carcomido aí por causa do ácido que tava no tanque. Nunca vi isso. Tanque de ácido deixa o cabelo verde, né? Nunca vi isso. Tanque de ácido não deixa o seu cabelo, não deixa nem você mais em pé, né? Então, quadrinho, né, gente? Aí ele começa a pirar, quer dizer, ele cai no tanque, a transformação dele física foi só a gota d'água, né? Porque ele já tava muito piradão lá com tudo isso acontecendo na cabeça dele. E aí, essa origem aí era para ser uma origem alternativa desses autores aí. Só que o pessoal gostou tanto, foi tão festejado, que a maioria do pessoal toma como origem
canônica, né? A origem certeira, a verdadeira origem, a origem definitiva do personagem, né? Tem várias outras teorias aí, tem vários outros. Como o quadrinho envolve aí vários universos, então pode ter várias origens aí que foram contadas que também são definitivas em cada universo, né? Agora, o que é essencial do personagem, né? O próprio personagem nos quadrinhos mudou bastante, porque como eu disse, o primeiro Coringa lá, do primeiro quadrinho que ele aparece, é um assaltante lá que só ri, entendeu? E assim, nem faz tantas piadas e tal, uma coisa assim, só a aparência mesmo física que cativava o pessoal. Então ele chamava a atenção por causa da aparência, como muitos outros personagens, né? E aí isso começou na era de ouro dos quadrinhos lá, na década de 30 para a década de 40. Depois vai chegar um momento que eles vão ficar um pouco em baixa, né, nos anos 50. E aí na era de prata, né, ele sofre uma alteração. O personagem aí já é escrito pelo é, Dennis O'Neil e o Neil Adams, né? Ele se torna meio que um psicopata, entendeu? Aí sim o cara já tá meio doidão e tal, mas ele tem essa veia cômica e tal. Não é uma coisa assim meio caricata e não é ao mesmo tempo. Fica flertando com essas duas esferas aí. E aí, nos anos 80 com essa obra aqui, aí ele já assume a feição assim mais diabólica, né, do personagem. É um cara meio anárquico mesmo, que ele tá a favor da loucura, do caos, né? E essa versão aqui é tão assim influenciadora que quase todo filme que a gente vê hoje em dia, eles chegam assim a se inspirar nessa ideia de que ele é um agente do caos, né? Lá no filme do Heath Ledger, lá do Batman Cavaleiro das Trevas, ele diz isso várias vezes, que ele é um agente do caos. Blá, 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 blá. Então, essa versão aqui acaba sendo a mais influenciadora atualmente para as adaptações do personagem, inclusive as adaptações recentes no cinema, né? Agora, o que é interessante aqui, o personagem tem 80 anos e todo mundo ainda comenta nele, ainda é, tipo assim, é uma coisa que rende muito, né, para empresas aí, né, tanto a Warner quanto a DC, né? E aí você pensa, rende por quê? Rende porque a empresa investe tudo nele ou porque as pessoas querem consumir mais coisas dele, né? É o seguinte, é inegável que as pessoas têm interesse nele. Agora, por que as pessoas têm interesse, né? O que torna ele tão atual? Um personagem que tem 80 anos, que foi criado lá na década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial. O mundo mudou tanto e o personagem tem interesse nele por quê? Então, eu acho que o interesse nele decorre hoje mais dessa visão que a gente tem dele como um agente do caos, essa visão que começou nos anos 80, né? Acho que cada época tinha um interesse diferente. Para uma determinada época aí era interessante ele porque ele era engraçado, porque ele era espalhafatoso, né? E hoje em dia é porque ele é um personagem muito. Hoje ele é um personagem muito crível, né? O que é crível? É um personagem que é possível de existir no nosso mundo, né? Porque se você for parar para pensar e comparar aí alguns casos de psicopatas e tal que existem por aí, muitos têm um perfil similar, né? Que é essa coisa de espalhar a desordem e tal, tá nem aí, ausência de um princípio moral e tudo mais. E isso é interessante porque é o seguinte, o, como é que a gente mede se um antagonista, o antagonista é o contrário do protagonista, ou de maneira mais assim acurada, mais exata, o antagonista é aquele personagemzinho ali que tá ali para atrapalhar o protagonista de conseguir o que ele quer, entendeu? Nem todo antagonista é um vilão, mas a maioria dos vilões são antagonistas, né? Então, o pessoal diz que um bom antagonista é aquele que não é só uma barreira pro protagonista, pro herói. Ele também ensina algo pro protagonista. Tipo assim, pro protagonista poder vencer ele, para ele poder continuar com a sua vida, ele tem que superar o cara, ele tem que aprender uma coisa nova, ele tem que mudar. E aí, no caso, muita gente considera ele um bom antagonista, um dos melhores, porque é o seguinte: pro protagonista das histórias, que é o Homem-Morcego, conseguir vencer ele tem que se preparar constantemente, porque o cara é imprevisível, né? Você vê, os dois são opostos, né? São contrários, né? Um é todo caladão, quieto, não tem senso de humor quase, usa roupas escuras ou muito sóbrias, né? Um cara que é mais focado na força bruta, né? Apesar dele ser muito inteligente. Agora o outro aqui é o quê? É um cara espalhafatoso que vive falando, faz um monte de piada, tem um senso de humor louco, né? E
ele é mais focado que na sua mentalidade louca e tal, nos seus planos mirabolantes e tal. Então é como se eles fossem os completos opostos, né? E um acaba assim influenciando o outro, um acaba exigindo que o outro se transforme, que é o seguinte: o fato desse ser imprevisível, que não seguir nenhuma regra e tal, torna o outro, né, um cara que tem que basear seus planos no preparo, né? Tanto que dizem aí que é o superpoder do Batman, o preparo, não sei o quê. Então, mas de onde ele tirou isso? Como começou isso? A gente pode dizer que foi por causa desse contato entre os dois personagens, né? Por isso que eu acho um pouco assim complicado demais você tentar fazer uma adaptação da história só com um deles, entendeu? Porque aí a história fica meio, como eu vou dizer, pode até ficar interessante, mas não fica tão emocionante assim e não fica interessante de fato para a narrativa, porque é o seguinte, você vê que eles se completam, que eles se necessitam, entendeu? Que as grandes histórias, os grandes combates são quando eles se enfrentam, né? E um consegue superar o outro, geralmente o protagonista supera esse aqui, e fica aquela grande lição de que, poxa, cara, não é por aí, não, tem que ter algum princípio moral, você tem que se preparar, você tem que respeitar os outros, blá 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 blá, blá, né? E é interessante que quando alguém tenta fazer essa adaptação sem ter um dos personagens, fica uma coisa meio manca, meio insossa, né? Sem graça, né? Fica um chuchu, né? Então, isso aí eu acho que já adianta um pouco a minha visão sobre a adaptação recente aí do Coringa, né, pro cinema. Mas de qualquer maneira, eu não sei se deu para vocês entenderem, se foi muito rápido. Qualquer coisa, comentem aí embaixo. Agora virar o youtuber mesmo, né? Comentem, ativa o sininho, blá 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 blá. Mas, tipo assim, comentem aí embaixo se deu para entender. Você tem uma visão aí que discorda da minha sobre um dado que eu omiti, que eu esqueci de falar aqui, né? Se você também acha que eu devo falar de um outro assunto, pode colocar aí, vamos ver o que que dá, né? Então aí, né? Para se molhar mesmo. E o próximo vídeo dessa série aqui vai ser sobre as adaptações. Então não percam, tá, gente? Que aí a gente vai falar desse bendito filme. Beleza? Então tchau pra vocês.